5 de dezembro de 1941, 0300. Quartel-General da Frente Ocidental, Perkushkovo, 40 quilômetros a oeste de Moscou. General Georgy Zhukov está de pé diante de mapas cobertos de marcadores vermelhos e azuis. Temperatura externa, menos 35 graus Celsius. Dentro, ar pesado de fumaça de cigarro e tensão. Nas últimas 48 horas, Zhukov tomou decisão que violou cada protocolo militar soviético. Decisão que poderia resultar em execução sumária, mas também decisão que salvaria Moscou e mudaria curso da guerra. Ele ordenou contra-ofensiva massiva sem autorização prévia de Stalin, sem aprovação da Stavka, sem permissão de ninguém. Em poucas horas, 720 mil soldados soviéticos atacarão ao longo de frente de 900 quilômetros, 100 divisões, 3 frentes, a maior contra-ofensiva da guerra até aquele momento. E Stalin não sabe, ou melhor, saberá quando já for tarde demais para parar, quando forças já estiverem comprometidas, quando recuar seria mais perigoso que avançar. É jogo de poder entre general mais competente da União Soviética e ditador mais paranoico do século XX. Entre profissionalismo militar e controle político absoluto. Entre salvar Moscou e obedecer ordens. Zhukov está apostando carreira, reputação e vida em cálculo frio. Stalin não pode executá-lo se contra-ofensiva funcionar. E se não funcionar, estar morto será problema menor, porque Moscou terá caído. Este é o momento em que subordinação tornou-se impedimento à vitória. Quando o general decidiu que salvar país era mais importante que obedecer líder, e como essa desobediência transformou o desastre iminente em primeiro grande sucesso soviético da guerra. Para entender por que Zhukov arriscou tudo em dezembro de 1941, você precisa entender quão desesperada a situação era, e quão letal era desobedecer Stalin. 30 de setembro de 1941. Operação Tufão começa. Wehrmacht lança a ofensiva final para capturar Moscou. 2 milhões de soldados alemães, 1.700 tanques, 14 mil peças de artilharia. Primeiros dias são catástrofe para soviéticos. Cercos massivos em Vyazma e Bryansk. 663 mil prisioneiros em Vyazma sozinho. Estrada para Moscou está essencialmente aberta. Stalin entra em pânico. 15 de outubro. Ordena a evacuação do governo para Kuibyshev, 800 quilômetros a leste. Embaixadas evacuam. Ministérios evacuam. Arquivos queimados. Fábricas desmontadas e enviadas aos Urais. Mas Stalin hesita sobre si mesmo. Ficar ou fugir? Mostrar coragem ou garantir sobrevivência? Por 2 dias, 16 e 17 de outubro, Moscou está em caos total. Dia do pânico. População foge, saques, desordem. Sistema de governo praticamente colapsa. E então Stalin decide. Fica. 19 de outubro. Declara estado de sítio. Tropas do NKVD restauram ordem brutalmente. Saqueadores fuzilados no local. Pânico suprimido através de terror. Mas militarmente, situação continua desesperada. Wehrmacht avança. Lentamente por causa da lama. Depois do frio, mas avançando. 28 de novembro. Elementos alemães alcançam Khimki, 30 quilômetros de Kremlin. Podem ver torres com binóculos. É ponto mais próximo que chegarão. Mas ninguém sabe disso ainda. Stalin convoca reunião de emergência. 30 de novembro. Stavka ao completo. Pergunta que ninguém quer responder. Moscou pode ser defendida? Maioria hesita. Dizer não é derrotismo. Dizer sim sem plano é mentira. Ambos podem resultar em execução. Mas há um homem na sala que não hesita. Georgy Zhukov. Zhukov tem 44 anos. Filho de sapateiro. Subiu por meritocracia brutal do Exército Vermelho. Comandou vitória contra japoneses em Khalkhin-Gol em 1939. Organizou defesa de Leningrado em setembro de 1941. Agora comanda Frente Ocidental, defendendo Moscou. E, crucialmente, Zhukov não tem medo de Stalin. Ou melhor, tem medo. Mas tem mais medo de perder guerra que de ofender ditador. Quando Stalin pergunta se Moscou pode ser defendida, Zhukov responde sem hesitação. Sim, e não apenas defendida, podemos contra-atacar. Sala fica em silêncio.
Contra-atacar? Com que? Wehrmacht tem superioridade. Soviéticos estão exaustos de 2 meses de recuos. Stalin inclina-se para a frente. Explique. Zhukov espalha mapas. Aponta para a inteligência que acumulou nas últimas semanas. Wehrmacht está exausta. Linhas de suprimento esticadas até ponto de ruptura. Soldados alemães estão congelando. Muitos com uniformes de verão ainda. Tanques não ligam em manhãs de menos 30 graus. Cavalos morrendo de frio. E mais importante, Zhukov continua. Alemães concentraram tudo em tomar Moscou. Não tem reservas estratégicas. Se rompermos frente em pontos-chave, não terão nada para tapar buracos. Stalin está cético. E nós temos reservas? Sim. Zhukov revela trunfo. 20 divisões siberianas chegando por ferrovia. Tropas frescas, equipadas para inverno, acostumadas a frio extremo. Stalin sabia dessas tropas, mas hesitara em trazê-las. Eram defesa contra possível ataque japonês na Sibéria. Trazê-las era a aposta de que Japão não atacaria. Mas spy soviético Richard Sorge em Tóquio confirmara. Japão vai sul para Pacífico, não norte para Sibéria. Tropas siberianas podiam ser transferidas. Quando essas divisões estarão posicionadas? Stalin pergunta. Primeiras já estão. Últimas chegam em 3-4 dias. E quando pode atacar? E aqui vem momento crucial. Zhukov sabe que se pedir autorização formal, Stalin hesitará. Consultará. Debaterá. Semanas podem passar. E janela de oportunidade fechará. Então diz, imediatamente após todas as forças estarem posicionadas, aproximadamente 5 de dezembro. Stalin assente. Prepare plano. Apresente para a aprovação da Stavka. Zhukov deixa a reunião sabendo que não esperará a aprovação formal, porque conhece Stalin. Conhece burocracia soviética. A aprovação levará tempo que não tem. 1 de dezembro. Zhukov retorna a quartel-general em Perkhushkovo. Convoca comandantes. General Konstantin Rokossovsky, comandando o 16º Exército. General Lev Dovator, comandando o Corpo de Cavalaria. Outros. Vamos atacar em 5 de dezembro. Preparações devem começar agora. Rokossovsky hesita. Temos autorização da Stavka? Zhukov olha diretamente. Teremos. Preparem forças. É mentira técnica. Não tem autorização ainda. Mas Zhukov está apostando que terão quando for importante. Ou que não importará porque já estarão atacando. 2-4 de dezembro. Atividade febril. Divisões siberianas chegam e são posicionadas. Munição distribuída. Planos de ataque finalizados. Artilharia movida para posições de disparo. Tudo isso requer coordenação massiva. Movimento de centenas de milhares de homens. Milhares de veículos. Não pode ser escondido. E, de fato, Stalin ouve rumores. 3 de dezembro. Telefona Zhukov. Ouço que está posicionando forças para ataque. Stavka aprovou isso? Zhukov responde com meia-verdade. Estou posicionando forças conforme discutimos em 30 de novembro, camarada Stalin, para a contra-ofensiva que aprovaste em princípio. Em princípio não é aprovação formal. Não ataque sem ordem explícita da Stavka. Entendido, camarada Stalin. Zhukov desliga. Não muda nada. Preparações continuam. 4 de dezembro. Tudo está pronto. 100 divisões em posição. 720 mil homens. 5. 900 peças de artilharia. 415 tanques. Não muito comparado com o Wehrmacht, mas suficiente se usados corretamente. Zhukov sabe que amanhã é momento. Também sabe que ainda não tem aprovação formal, mas tomou decisão. Atacará de qualquer forma, porque esperar mais é perder oportunidade, e perder oportunidade é perder Moscou. Tarde de 4 de dezembro. Zhukov envia telegrama final à Stavka. Não pede permissão. Informa. Contra-ofensiva começará 03:00, 5 de dezembro. Forças posicionadas conforme plano apresentado. Solicito confirmação. Não espera resposta, porque já é 22:00 de 4 de dezembro. Em 5 horas, atacará. Resposta ou não. Stalin recebe telegrama. Fica furioso. Ele não pediu permissão. Ele informou. Mas está tarde demais.
Fazer Zhukov parar agora causaria confusão massiva. Tropas já estão em posição. Atacar amanhã ou recuar e reposicionar. Segundo seria caos. E Stalin, apesar de raiva, reconhece que Zhukov pode estar certo. Wehrmacht está exausta. Momento pode ser correto. Então não ordena a parada. Apenas fica em silêncio. Zhukov interpretará silêncio como assentimento tácito. 5 de dezembro. 03:00. Menos 40 graus Celsius. Escuridão total. Ao longo de 900 quilômetros de frente, barulho ensurdecedor. 5.900 peças de artilharia abrem fogo simultaneamente. Preparação de artilharia dura 20 minutos. Projéteis despejados em posições alemãs. Depois, silêncio. Apenas vento uivando através de estepe congelada. E então, das florestas nevadas, emergem 720 mil soldados soviéticos. Infantaria em casacos brancos de camuflagem. Cavalaria siberiana em cavalos pequenos, mas resistentes ao frio. Tanques T-34 com motores diesel que funcionam a menos 40 graus quando motores a gasolina alemães congelam. Alemães estão completamente surpresos. Inteligência alemã não detectou acúmulo. Ou detectou, mas subestimou. Wehrmacht está exausta, congelada, longe de casa, em fim de linhas de suprimento impossíveis. E, de repente, está sob ataque massivo ao longo de toda a frente. Primeiros relatórios chegam a quartéis generais alemães. Sob ataque em Kalinin. Forças massivas em Klin. Cavalaria siberiana em Yelets. Fedor von Bock, comandando grupo de exércitos centro, não acredita inicialmente. Contra-ofensiva? Impossível. Soviéticos não têm forças. Mas ataques intensificam, e Bock percebe. Soviéticos estavam escondendo reservas. E agora, estão atacando com tudo. Primeiros dias de contra-ofensiva são brutais. Combate em temperaturas que matam tanto quanto balas. Soldados de ambos lados morrem de hipotermia. Feridos congelam antes de receberem ajuda médica. Mas soviéticos têm vantagens. Equipamento de inverno. Acostumados ao frio. E, crucialmente, não estão exaustos de meses de ofensiva. Alemães começam a recuar. Não em pânico, mas recuando. Primeiras retiradas significativas de Wehrmacht em toda a guerra. 6 de dezembro. Stalin finalmente liga para Zhukov. Voz é gelada, mas não furiosa. Sua contra-ofensiva começou. Sim, camarada Stalin. Sem aprovação formal da Stavka. Situação exigia ação imediata, camarada Stalin. Cada dia de atraso permitiria alemães consolidarem. Pausa longa. Zhukov espera explosão. Ameaças. Talvez ordem de prisão. Mas Stalin surpreende. Resultados? Alemães recuando em 3 setores. Kalinin libertada. Klin cercada. Avanço de 15-20 quilômetros em setor sul. Outra pausa. Depois, continue. Mas me reporte diariamente. Pessoalmente. Stalin desliga. Zhukov respira. Sobreviveu. Por enquanto. Mas sabe que tudo depende de resultados. Se contra-ofensiva falhar, desobediência será lembrada. Se funcionar, será esquecida. Próximas semanas provam que funcionou. Alemães são empurrados para trás 100, 250 quilômetros em diferentes setores. Ameaça imediata a Moscou eliminada. Wehrmacht sofre primeira derrota estratégica significativa. Guderian, comandando panzers no sul, fica chocado. Escreve em diário. Inimigo que julgávamos derrotado lançou contra-ofensiva poderosa. Somos forçados a recuar pela primeira vez. Hitler fica furioso com recuos. Emite ordem. Nenhum passo atrás. Demite Guderian. Demite Hübner. Demite Bock. Assume pessoalmente comando de grupo de exércitos centro. Mas ordem não muda a realidade. Wehrmacht está recuando. Não colapsando, mas recuando. E psicologicamente, é terremoto. Wehrmacht, que parecia invencível, sangra. Até janeiro de 1942, contra a ofensiva de Zhukov, recaptura aproximadamente 11 mil quilômetros quadrados, liberta centenas de cidades. Moscou está salva. Stalin, vendo o sucesso, fica eufórico.
mas também típico de Stalin, reescreve história. Em reunião de Stavka em janeiro, Stalin declara: "Nossa contra-ofensiva de dezembro foi brilhantemente planejada e executada conforme diretivas da Stavka." Zhukov está presente. Ouve Stalin tomar crédito. Não corrige. Sabe que sobrevivência depende de deixar Stalin ter glória. Mas todos na sala sabem verdade. Zhukov atacou sem autorização e salvou Moscou fazendo isso. Então por que Zhukov arriscou? Porque desobedeceu um dos ditadores mais paranoicos e letais da história. Primeiro, timing. Zhukov sabia que Wehrmacht estava no ponto de exaustão. Cada dia de atraso permitiria alemães recuperarem. Janela era estreita. Burocracia de Stavka desperdiçaria tempo precioso. Segundo, conhecimento de Stalin. Zhukov servira Stalin por anos. Sabia que Stalin respeitava resultados acima de procedimentos. Desobediência com sucesso seria perdoada. Obediência com fracasso seria punida. Terceiro, cálculo de risco. Se Moscou caísse, Zhukov seria fuzilado de qualquer forma, por fracasso em defender. Então arriscar tudo em contra-ofensiva não autorizada não mudava risco pessoal, mas poderia mudar resultado. Quarto, profissionalismo. Zhukov era soldado, via problema militar, via solução militar. Burocracia política era obstáculo, então ignorou. E quinto, talvez mais importante, Zhukov genuinamente acreditava que estava salvando a União Soviética. Não Stalin, não partido, mas país, povo. E para isso valia risco de execução. Mas há lado mais sombrio também. Zhukov não era herói moral simples. Contra-ofensiva custou 380 mil baixas soviéticas. Mortos, feridos, desaparecidos. Taxa de baixa era massiva. E Zhukov ordenou ataques mesmo quando taxas eram insustentáveis. Porque na lógica soviética, vidas eram recursos. Gastar 380 mil vidas para salvar Moscou? Troca aceitável. Soldados soviéticos atacando em dezembro lutaram em condições horríveis. Menos 40 graus. Munição limitada. Equipamento inadequado em muitos setores. Mas Zhukov não parava ataques por considerações humanitárias, apenas por necessidade operacional. Veteranos depois da guerra tinham opiniões mistas sobre Zhukov. Ele salvou Moscou. Ele nos liderou à vitória. Mas também, ele não se importava com baixas. Enviava homens para a morte sem hesitação. Ambos são verdade. Zhukov era comandante brutal e efetivo. Salvou a União Soviética, mas a custo terrível em vidas. E sua desobediência em dezembro de 1941 estabeleceu padrão perigoso. Se general pode ignorar Stavka quando julga necessário, onde está a linha? Quando desobediência é heroísmo e quando é insubordinação? Stalin, apesar de permitir desobediência de Zhukov em dezembro, garantiu que não aconteceria novamente. Após 1941, controle de Stalin sobre operações militares intensificou. Representantes da Stavka foram colocados em cada frente. Decisões operacionais principais requeriam aprovação explícita. Zhukov nunca teve liberdade de ação que teve em dezembro de 1941, porque Stalin não confiava em ninguém, nem mesmo em general que salvou Moscou. Ironicamente, isso custou vitórias posteriores. Generais soviéticos que viam oportunidades, mas esperavam a aprovação de Stavka. Aprovação que vinha tarde demais. Oportunidades perdidas. Wehrmacht, apesar de problemas, mantinha princípio de Auftragstaktik. Comandantes de campo tinham autoridade para agir baseado em situação. Exército Vermelho, após 1941, centralizou o controle. Stalin tinha que aprovar tudo. E Stalin estava em Moscou, não em fronte. Decisões atrasavam. Algumas derrotas soviéticas de 1942 podem ser traçadas a este excesso de centralização. Reação à desobediência bem-sucedida de Zhukov. Lições de dezembro de 1941 são complexas. Primeira, às vezes, desobediência é necessária. Burocracia pode ser obstáculo fatal em guerra. Comandante no campo sabe mais que líder distante. Segunda, desobediência bem-sucedida requer julgamento excepcional.
Zhukov estava certo sobre timing e condição de Wehrmacht. Se estivesse errado, seria desastre. Terceira, sistemas que punem iniciativa produzem paralisia. Após 1941, generais soviéticos tinham medo de agir sem aprovação. Perderam flexibilidade tática. Quarta, vencer não justifica tudo. Zhukov salvou Moscou, mas há 380 mil baixas. Brutalidade de métodos não é apagada por sucesso. Quinta, ditadores toleram desobediência apenas quando produz resultados que fortalecem regime. Stalin perdoou Zhukov porque vitória consolidava poder de Stalin. E, finalmente, história é complicada. Zhukov desobedeceu e salvou Moscou. Mas também estabeleceu precedente que Stalin depois sufocou. Vitória de dezembro tornou-se armadilha para a flexibilidade futura. A câmera se afasta de Perkushkovo. Quartel-general não existe mais. Foi movido múltiplas vezes durante guerra. Edifício original destruído. Mas há monumento, pequeno, marcando onde Zhukov comandou defesa de Moscou. Inscrição diz: aqui, General Georgy Zhukov planejou contra-ofensiva que salvou Moscou. Não menciona que foi feita sem autorização. Não menciona desobediência. História oficial soviética preferiu omitir detalhes inconvenientes. Apenas após colapso da União Soviética, historiadores documentaram completamente. Telegramas, ordens, timeline mostrando que Zhukov atacou horas antes de receber aprovação formal. E revelou algo sobre natureza de comando em sistemas totalitários. Obediência absoluta produz paralisia, mas iniciativa individual ameaça controle. Zhukov encontrou equilíbrio impossível, desobedeceu quando necessário, mas manteve lealdade suficiente para sobreviver. Foi balança que poucos conseguiram. Maioria ou obedecia cegamente ou era purgada. Zhukov navegou entre extremos e salvou Moscou fazendo isso. 5 de dezembro de 1941. Dia em que general desobedeceu o ditador e mudou o curso da guerra. Dia em que 720 soldados soviéticos atacaram sem autorização formal de Stalin. Dia em que profissionalismo militar triunfou sobre burocracia política. Brevemente, temporariamente, mas crucialmente, Moscou foi salva. Wehrmacht sofreu primeira grande derrota. E Zhukov sobreviveu, promovido, condecorado, transformado em herói, mas sempre sabendo que caminhou na linha mais fina entre heroísmo e execução, e que salvou o país desobedecendo o homem que alegava personificá-lo. Essa é a contradição que define o momento. Zhukov desobedeceu Stalin e salvou o regime de Stalin fazendo isso. Moscou permaneceu soviética, porque general decidiu que salvar cidade era mais importante que obedecer líder. História prova que estava certo, mas pergunta permanece. Quantas outras vitórias foram perdidas porque outros generais não tiveram coragem de desobedecer quando deveriam? Dezembro de 1941 responde: pelo menos uma vez, desobediência salvou tudo. E talvez, apenas talvez, esse seja o argumento mais forte contra a centralização absoluta de poder. Porque até ditador pode estar errado. E quando está, apenas general disposto a desobedecer pode salvar nação. Zhukov provou isso, em 5 de dezembro de 1941, quando atacou sem permissão, e salvou Moscou, para sempre.